Boa noite a todos. Nós gostamos de falar para as pessoas para que algo fique cutucando na consciência, na curiosidade, na vontade de descobrir se o que foi visto tem alguma realidade, alguma lógica. Nós não somos adeptos àquelas palestras em que as pessoas que assistem saem dizendo que o palestrante foi muito bom, fala muito bonito, a história foi muito bem dita, foi muito bem explicado, mas não muda nada na pessoa, não instiga nada, não leva a pessoa a pensar, raciocinar sobre o assunto e muito menos a buscar uma transformação moral. Então, peço perdão, o tema da palestra, àqueles que, por algum motivo, se sentirem ofendidos com o que a gente vai dizer. Não é nossa intenção ofender ninguém, mas vamos levar uma linha de raciocínio que vai buscar descobrir algumas nuances sobre esse tema que deveras fica meio que encoberto pela nossa preguiça de raciocinar. E diga-se de passagem, esse tema foi bastante instigante e deveras um dos mais complexos em que eu já tentei comentar alguma coisa. O perdão, ele pode se dar de várias formas, ou não se dar de formas nenhumas. É interessante entender que o perdão é muito, mas muito mais do que aquele mero gesto de deixar para lá. Tem muito mais filosofia, moral e ciência atrás dessa palavra do que a gente possa imaginar. Então nós podemos entender que o perdão, ele pode ser humano e divino. Nós sempre ouvimos falar do perdão de Deus e ouvimos falar também da necessidade de nós perdoarmos, né? E isso, nessas duas vertentes que nós vamos criar uma linha de raciocínio. Na vertente que eu vou chamar de perdão humano, nós temos algumas variações. Nós temos aquelas pessoas que pensam que perdoaram, mas por qualquer razão a raiva volta. Um perdão que ficou ali meio em banho-maria até que alguma ação, o gatilho seja disparado e a pessoa retorna com toda a sua raiva e seu rancor. E a reencarnação, as reencarnações, comprovam isto. Quando nas famílias ocorrem os desacertos, a falta de amor, a discórdia, a desunião, são gatilhos que disparam e trazem de volta algumas lembranças, sensações e emoções do passado.
Outras pessoas dizem que perdoam. Olha, eu perdoo, mas eu quero bem longe de mim. Não quero ver mais nada. Não quero nem o mal para ele, mas não quero vê-lo de jeito nenhum, ou vê-la. Siga a sua vida, eu sigo a minha. Não vou desejar nenhum mal, mas bem também não faço. Outras pessoas, olha, eu perdoo, mas eu quero que tu se lasque. Que passe um caminhão por cima do teu pé, quebra pé e fica aleijado pro resto da vida. Deus queira que seja atropelado, desgraçado. E a gente vê muito isso aí. E também, o mais difícil de todos, perdão humano, porque mexe com a nossa consciência, é o auto-perdão. Muitos, grande maioria, desencarnam e a consciência cobra porque não se perdoaram. Filosoficamente, nós vamos tentar explicar algumas dessas facetas, trazendo sempre para a religiosidade, porque o perdão tem muito a ver com a religiosidade, com o cristianismo. E nós também vamos tentar explicar que o perdão divino, de fato, não existe. E nós vamos buscar aquele que está extremamente esquecido dentro do movimento espírita, que é Kardec. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Ora, Jesus está dizendo que nós devemos perdoar sempre. Sempre devemos perdoar. É este o ensinamento religioso que nós conhecemos dentro do cristianismo. Lá em Mateus, tem dizendo: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes ao nome, tampouco vosso Pai vos perdoará. Aí a gente já começa a raciocinar. Mas Deus não é amor? Não é bondade? Então é criado aí uma condição para que Deus nos perdoe? Aí Marcos: e quando vos puserdes de pé para orar, perdoai, se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai, que está no céu, vos perdoará os vossos pecados. Olha a condição. Dizer que Deus, para perdoar, cria uma condição. Qual é o critério que é utilizado? Se eu perdoar isso, ele vai perdoar aquilo? Vamos raciocinando. Lá em Lucas: se teu irmão pecar, repreende-o. Se arrepender, perdoe. Se pecar 7 vezes no dia contra ti, e 7 vezes no dia vier procurar-te dizendo estou arrependido, perdoar-lhes-ás. Olha aí. É o mesmo evangelho, dito por evangelistas diferentes. Lá em Lucas, continuando: e Jesus dizia: Pai,
Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E eles dividiram as suas vestes e as sortearam. Então nós vemos na Bíblia algumas condições para que o perdão aconteça. Se nós pegarmos e tentarmos entender Deus, qual é a característica divina mais forte, mais fácil, mais compreensível para nós de entendermos Deus? A bondade. Então Deus é bom para uns e não é tão bom para outros. A misericórdia. Então Deus é tão misericordioso para uns e não misericordioso para outros. Só nos resta a justiça. A justiça como característica de Deus, a justiça divina. Esta sim, perfeita. O perdão humano. A criatura humana é muito especial. Nós, é reputado ao ser humano o ápice da criação divina. Nós chegamos ao estágio de mentes pensantes, capazes de raciocinar. Chegamos à condição de ter o conhecimento que somos espíritos eternos, que tivemos um passado e que, se raciocinando esse nosso presente, nós não somos pessoas boas, no passado éramos piores. Mas buscamos, com todos os nossos esforços, nos tornar pessoas melhores. Então, ao lado das virtudes que nós procuramos desenvolver a duras penas, porque precisamos vencer as nossas más inclinações, há umas tantas tormentas de difícil libertação. São as nossas expiações, as contas que devemos pagar. Dentre essas tormentas que muito infelicitam a vida do indivíduo no mundo, está a dificuldade em perdoar. É muito complicado perdoar. Extremamente complicado perdoar de verdade. Primeiro, porque nós fazemos uma ideia equivocada do perdão. Muitas pessoas acreditam que perdoar é esquecer. E não é. Esquecer é a amnésia. Perdoar é lembrar. Rever o ato que fez com que nos sentíssemos prejudicados. E entender. Entender o que foi que aconteceu ali. E entendendo, sermos capazes de lembrar sem guardar mágoa. Por isso, a questão da reencarnação, da justiça divina, é extremamente importante para que a gente aprenda a perdoar. Chico dizia, através da sua mediunidade, certamente intuído por Emmanuel, que é muito melhor ser a vítima do que ser o algoz. Quando nós buscamos a nossa evolução moral e espiritual, nós precisamos, primeiro, nos nossos relacionamentos com os outros, em várias oportunidades, nos deparamos com a necessidade de lançar mão do perdão. E as coisas ficam difíceis porque, costumeiramente,
nós não temos o hábito de nos perdoar. Como nós não nos perdoamos, é muito complicado perdoar os outros. E por que nós não nos perdoamos? Não julgueis para não seres julgados, pois com o mesmo critério com que julga, será julgado. Deus não julga ninguém. A justiça divina também não julga ninguém, ela resiste e cobra. Quem nos julga é a nossa própria consciência. Então nós não conseguimos nos perdoar porque nós de verdade não nos arrependemos do que fizemos. Nós não compreendemos a necessidade do arrependimento verdadeiro. Não o arrependimento daquele que foi pego e está sendo cobrado pela justiça. Por que que muitas pessoas desencarnam, pessoas comuns, normais, sem ter feito grandes maldades, também sem ter feito quase nenhum bem, desencarnam e vão bater no umbral, e de lá não conseguem sair, ficam anos, séculos, porque a consciência lhes mostra todas as oportunidades que ela teve para se melhorar, para fazer o bem, e ela não aproveitou. Que a consciência cobra cada segundo, cada ato, cada pensamento que de alguma forma prejudicou a nós ou aos outros. Então é extremamente complicado nos perdoarmos. Se nós não conseguimos nos perdoar, como é que nós vamos perdoar os outros? Por que é que nós não temos esse costume? Esse auto-perdão tem que começar a partir do momento que eu goste de mim, que eu me valorize, que eu tenha consciência das coisas que eu fiz e por que as fiz, e o desejo de acertar. Chico dizia que nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas nós podemos começar de novo e fazer um novo fim. Então nossos erros, as nossas falhas já foram cometidas, já estão registradas lá, vamos ter que pagar por elas. A justiça divina vai nos cobrar. Então o que nós temos que fazer é entender que naqueles momentos nós falhamos porque somos falhos, nós falhamos porque somos pequenos, nós falhamos porque somos imperfeitos e estamos longe da perfeição, muito longe, extremamente longe, todos nós. E aceitando essa falibilidade de todos nós, a capacidade de errar, e todos nós erramos, nós aceitamos o erro e temos que aprender com ele e pelo menos o mesmo erro não cometer de novo. Quando pensamos nisso, vemos a presença do orgulho, porque o indivíduo pensa quase sempre que não pode errar, que não erra. Nós sempre, na grande maioria das vezes, e principalmente para as pessoas comuns, não que nós espíritas sejamos melhores do que ninguém, mas nós estamos estudando para nos tornar pessoas melhores. As pessoas, e no meio espírita também tem muitos, não acreditam que sejam capazes de cometer erros, porque se policiam.
porque tem o conhecimento, e isso acaba gerando um orgulho, e aí já é um erro. Todos nós erramos muito até hoje e vamos errar muito daqui para frente. Está na nossa condição. Nós não podemos esperar nada melhor. Como é que não podemos errar se nós fazemos parte deste planeta onde tantas coisas ocorrem, tantas necessidades existem? Como é que nós não podemos errar? Nós não temos a condição de conhecimento de tudo o que acontece. Então nós somos bombardeados por várias situações. E as pessoas que não analisam as situações como elas ocorrem, tendo a visão do mundo espiritual, com o conhecimento que tem da doutrina espírita, com o conhecimento que, na maioria das vezes, nós somos dirigidos pelos espíritos. Então, quando nós não conseguimos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e ver nelas apenas uma peça do tabuleiro de xadrez que está sendo conduzida por espírito A, B ou C ou D, nós acabamos nos magoando com aquela pessoa. Quando, na verdade, na maioria das vezes, a única culpa que ela tem é a invigilância. Na verdade, o algoz está por trás. E se nós não analisarmos cada situação dessa, entendendo que as pessoas que agem contra nós são meros instrumentos, e não entendermos que no frigir dos ovos, ao pé da letra, todo o mal que possa acontecer, tudo de ruim que vier, o mal, por mais absoluto que seja, ele é sempre, sempre apenas um instrumento da justiça divina. Sempre. Nada é por acaso. Ninguém paga de inocente. Tudo o que nos acontece são as consequências do nosso passado. Temos tanta ignorância das coisas, desconhecemos tantas outras coisas, que estamos submetidos a tantas pressões que em dado momento é passível a que cometamos erros. Então não vale a pena colocar na cabeça que não pode errar. Esse é o primeiro passo para o perdão, o auto-perdão. Retirem de vocês todo e qualquer sentimento de culpa, porque mesmo vocês, nós, quando prejudicamos alguma pessoa, ali também estamos sendo instrumentos da justiça divina. Estamos sendo influenciados, estamos sendo dirigidos. O nosso erro foi ter nos submetido a uma direção de espíritos não elevados, que nos fez como instrumentos de alguma maldade. Desse modo, perdoar-nos é fundamental para que não saiamos arrastando o complexo de culpa. Quando conseguirmos perdoar, ao nosso semelhante, teremos dado um passo qualitativo importantíssimo para a nossa existência. Porque quando nós conseguimos perdoar alguém, nós passamos, de alguma forma, a ter um certo merecimento. Porque existe uma coisa que é muito, mas muito melhor
do que perdoar alguém. De verdade. E essa coisa é ser perdoado. Então, quando você perdoa com sinceridade, você está fazendo um bem tão grande àquela pessoa que vai tirar dela esse sentimento de culpa, que vai tirar dela a consciência pesada, porque foi perdoada, e isso vai lhe livrar aquela pessoa de muitos anos de sofrimento no umbral, no que poderíamos chamar de inferno. Então o ato de perdoar é fantástico. Perdoar de verdade é fantástico. Faz um bem muito grande para nós e principalmente para quem foi perdoado. Algumas pessoas dizem que para perdoar é necessário que esqueçamos o que a pessoa nos fez e que sofremos por parte de alguém, mas as coisas não podem ser propriamente assim. Isso a gente já falou. Perdoar provém de dois termos. É interessante entender. O termo do latim, que é per mais donare. Per quer dizer além de, para além de, enquanto que donare é doar, é dar. Então a palavra perdoar significa alguma coisa além. Dar além de, dar algo mais. E Jesus ensina que devemos dar além, dar um pouco mais, perdonare. E por causa disso, o perdão é um remédio santo, como encontramos nos evangelhos. E graças a esse gesto de perdoar, que dá além de nós, que nós sentimos uma paz imensa por dentro da alma, quando nos sentimos integrados a essa constelação de amores da qual faz parte Jesus. Perdoar tira um peso enorme das nossas costas. Gigantesco. Nós vimos lá no Evangelho, no início, que a condição para ser perdoado é perdoando. Temos que entender que os apóstolos citavam ali a justiça divina. Então, a justiça divina é uma balança fiel. Se devemos, vamos pagar. Não há como escapar disso. Mas podemos amenizar e até equilibrar essa balança fazendo o bem. Olha, é interessante entender que a justiça divina, na sua perfeição, ela nos cobrará, sem sombra de dúvida, por todo o mal que fizemos, por todo o bem que não fizemos e por todas as vezes que nos omitimos, deixamos de fazer o bem quando tínhamos oportunidade de fazer. Toda a responsabilidade decorrente desses atos será cobrado de nós, sem a sombra de dúvida. Agora, o mais interessante entender que não é só a cobrança da justiça divina, tem que haver a reparação. Se nós prejudicamos uma pessoa, a justiça nos cobra e vamos sofrer porque prejudicamos aquela pessoa, mesmo depois que sofrer, ainda vamos ter que reparar o erro a quem foi nossa vítima. Vamos ter que pagar. E aí as famílias vão se constituindo. Perdoando e perdoando não carregamos lixo na alma, vivemos em paz, distribuindo a paz. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Simeão deixa uma mensagem muito interessante. São duas mensagens, uma de Simeão e outra de Paulo. Espíritas, não vos ouvideis de que tanto em palavras como em atos o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, no bem que possais fazer.
Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu próximo. Isso foi em 1862. Um ano antes, Paulo, apóstolo em Lyon, deu essa comunicação. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário: eu o perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem perdoam e acrescentam: mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da vida. E é esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências, sonda o fundo dos vossos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimento. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. Não há o que comentar. Passamos então a entender agora o que seria o perdão divino. Muitos de nós cresceu entendendo que Deus perdoa, que Deus é amor, é bondade e misericórdia e perdoa. Ora, Deus perdoa quem? Quem se arrepende de verdade? Quem se arrepende porque foi pego? Está preso? Qual critério seria utilizado para esse perdão divino acontecer? E por que nem todos são perdoados? Vamos tentar entender. Com calma, lentamente. Lá no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, na primeira parte, Doutrina, capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, Código Penal da Vida Futura. Esse livro é meio esquecido mesmo. Ele não é uma leitura fácil, é muito forte e necessita de paciência para compreendê-lo. Item 1. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se despojou durante a vida corporal. Seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao grau da sua purificação ou de suas imperfeições. Não tem perdão. Se Deus perdoar as nossas imperfeições, que mérito teria aqueles que se esforçaram para se melhorarem? Não há perdão. Há justiça. Os comentários vão ser curtos porque é muito longo. A felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação de gozo. Aliás, como toda qualidade adquirida é uma causa de gozo e de atenuação de sofrimentos.
Olha lá. Já temos aí uma condição dita por Kardec que nos dá a possibilidade de atenuar o sofrimento. Toda qualidade adquirida. Não há uma única imperfeição da alma que não traga consigo suas consequências lastimáveis, inevitáveis, e nenhuma única boa qualidade que não seja a fonte de um gozo, de uma felicidade. A soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições, como a das felicidades está na razão da soma das qualidades. É o equilíbrio da balança. As imperfeições trazemos do passado. As felicidades vamos adquirir com o nosso esforço em nos tornarmos pessoas melhores e em praticar o bem. Em virtude da lei do progresso, toda a alma, tendo a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e se desfazer do que tem de mal, segundo seus esforços e sua vontade, resulta daí que o futuro não está fechado a nenhuma criatura. Deus não repudia nenhum dos seus filhos, recebe-os no seu seio à medida que atinge a perfeição, deixando assim a cada um o mérito de suas obras. Olha a beleza, a sutileza da justiça divina. Ninguém está condenado a sofrer. Ninguém. Sofre quem quer. Quem gosta de sofrer. Quem prefere a preguiça, o ostracismo, a omissão. Quem prefere o gozo das coisas da vida material, sofre porque prefere. Quem prefere as recompensas do material, recompensado está. Não espere recompensa no mundo espiritual. Estando o sofrimento vinculado à perfeição, a letra ficou bem miudinha nessa aqui, foi não? Estando o sofrimento vinculado à imperfeição, como o gozo à perfeição, a felicidade à perfeição, a alma carrega em si mesma seu próprio castigo, em toda parte onde se encontra. Não é preciso para isso de um lugar circunscrito, lugar fixo. O inferno está, portanto, em todo lugar, onde há almas sofredoras, como o céu está em toda parte, onde há almas bem-aventuradas. Cada um de nós carrega com si próprio seu inferno particular. E ao desencarnarmos, dependendo da nossa capacidade, nós podemos criar esse inferno e sintonizar com outros espíritos que vivem o mesmo inferno e plasmar isso no mundo espiritual, e aí se formam os umbrais da vida e da morte, e da dor e do sofrimento. O bem e o mal que se faz são produto das boas e das más qualidades que se possui. Não fazer o bem que se é capaz de fazer é então o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não só por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia ter feito e não fez durante sua vida terrestre. Esse sofrimento que ele fala há um tempo seria o quê? Todo tipo de sofrimento. Todo tipo. Mas não só aqui, né? Todo Também tipo. Todo tipo. Se o que você sofrer aqui não der pagar a conta, continua sofrendo lá de lá. Se você não se melhorar mesmo sofrendo, continua a pagar. Nós não temos que pagar e reparar. Tem que reparar. O espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que a sua atenção, estando incessantemente concentrada nas consequências desse mal, ele compreenda melhor seus inconvenientes e seja motivado a corrigir-se. O sofrer é um bem divinal. O sofrimento é maravilhoso, porque nos desperta para a necessidade de mudar, nos desperta para a necessidade de transformação, nos desperta para sairmos da preguiça física e moral, nos desperta para a necessidade de buscar o conhecimento. O sofrimento
como dizia o seu Léo, quando nós estamos muito parados, preguiçosos, Deus manda um outro anjo para nos acordar. Além do anjo da guarda, um anjo chamado dor. E nós despertamos. Despertamos. Porque não tem um ateu que na hora da morte não diga, valha meu Deus. Sendo a justiça de Deus infinita, é mantida uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única má ação, um único mau pensamento que não tenha suas consequências fatais, não há uma única boa ação, um único bom movimento da alma, o mais leve mérito, uma palavra que seja perdido, mesmo nos mais perversos, porque é um começo de um progresso. Deus não abandona ninguém. Não importa a situação. Não importa o que esteja vivendo. No momento em que buscar, numa prece sincera, a decisão verdadeira de transformação moral, nesse momento, a ajuda chega. A força cresce. E nós conseguimos vencer a nós mesmos. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não for numa existência, ser-o-á na seguinte, ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias umas das outras. Aquele que aqui está na existência presente não terá de pagar uma segunda vez. É justiça. É justiça. Nós temos falado isso aqui muito. O espírito sofre a pena de suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. Todas as misérias, todas as vicissitudes que suportamos na vida corporal são decorrentes das nossas imperfeições, expiações das faltas cometidas, seja na existência presente, seja nas procedentes ou nas precedentes. Olha, quando nós dizemos que a doutrina espírita não é uma religião, Espiritismo não é uma religião, é porque não é. Se nós formos olhar para esse livro, olhar para esses ensinamentos dos Espíritos religiosamente, nós não conseguimos acreditar em Deus. Nós só vamos acreditar, conhecer Deus de verdade, se nós olharmos nesses ensinamentos como a ciência, como um raciocínio lógico. Se nós não raciocinarmos logicamente, entendendo a perfeição divina, através da justiça divina, Deus não existe. Pela natureza dos sofrimentos, das vicissitudes suportadas na vida corpórea, pode-se julgar a natureza das faltas cometidas na existência precedente e das imperfeições que lhes são a causa. Olha, nós lemos o Evangelho e não percebemos o Evangelho. Nós passamos pela doutrina e a doutrina passa por nós. Jesus disse aqui exatamente isso. Simão Pedro, embainha a tua espada, por quem com ferro fere, com ferro será ferido. Nada passará, nenhum tiro, nenhum jota, sei que toda lei seja cumprida. A cada um será dado de acordo com as suas obras. A duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr um fim ao sofrimento é o aperfeiçoamento sério, efetivo e o retorno sincero ao bem. Não existe penas eternas. Não existe castigo com tempo determinado. Não existe consequência com tempo determinado. Não existe. A partir do momento que você vai buscar a sua transformação moral, você começa a praticar o bem, como diz Emmanuel, reza na cultura espírita que quando a justiça divina vem em busca de cobrar os nossos débitos e nos encontra na prática do bem, manda a misericórdia divina que a providência divina dê uma moratória de tempo e suspenda por tempo indeterminado a cobrança, podendo até extingui-la. Sofre quem quer.
Isso é fato. O espírito, assim, é sempre o árbitro de seu próprio destino. Pode prolongar seu sofrimento pela persistência no mal, aliviá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Não sou eu que estou dizendo isso aqui não, pessoal. É Kardec. Uma condenação por um tempo determinado qualquer teria o duplo inconveniente de continuar a atingir um espírito que se tivesse melhorado ou de cessar quando ele ainda estivesse no mal. Deus, que é justo, pune o mal enquanto ele existe. Cessa de punir quando o mal não existe mais, ou sendo o mal moral por si mesmo uma causa de sofrimento. O sofrimento dura enquanto o mal subsistir. Sua intensidade diminui à medida que o mal perde força. O arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento, mas sozinho não basta. É preciso ainda a expiação e a reparação. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, seja após a morte, na vida espiritual, seja numa nova existência corpórea, até que os traços da falta sejam apagados. E é interessante entender da necessidade da transformação. Nós temos a eternidade. Nós temos muito tempo para nos melhorarmos. Mas não temos o direito de atrasar a vida dos outros. Nós não temos o direito de fazer algo de ruim contra alguém que não mereça. É a justiça divina, a perfeição da justiça divina. Só há cobradores enquanto houver devedores. A partir do momento que os devedores cessam, também não haverá espaço para cobradores. E esses cobradores, os espíritos imperfeitos, são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia permanecem nos mundos inferiores, onde expiam suas faltas pelas tribulações na vida e se purificam de suas imperfeições, até que mereçam encarnar-se nos mundos mais avançados, moral e fisicamente. Bem, nós não estamos nos mundos felizes, e nenhum dos mundos felizes. Estamos longe. Nem de regeneração, que é um refresco, nós estamos. Nós estamos entre esses aí, no mundo de provas e expiação. Nós estamos no inferno. Isso aqui, para nós, é o inferno. Se pudéssemos conceber um lugar de castigo circunscrito, é nos mundos de expiação, na Terra. Pois é em volta desses mundos que pululam os espíritos imperfeitos encarnados. A nuvem de testemunho de São Paulo, esperando nova existência, que permitindo-lhes reparar o mal que fizeram, ajudará em seu adiantamento. Muitos não conseguem, são abortados. Tendo sempre o espírito seu livre-arbítrio, seu melhoramento é por vezes lento, e sua obstinação no mal muito tenaz. Ele pode persistir anos e séculos, mas chega sempre um momento em que sua teimosia em enfrentar a justiça de Deus se dobra diante do sofrimento. E em que, apesar de sua soberba, reconhece o poder superior que o domina. Assim que se manifestam nele as primeiras luzes do arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. É o arrependimento verdadeiro. Quando nós passamos a entender o que é certo e o que é errado, e entendemos as consequências do erro, com a inteligência, nós vamos decidir não cometer mais aquele mesmo erro de forma nenhuma. Esse é o verdadeiro arrependimento.
sincero, decidido, verdadeiro, sem culpa. Sem culpa. Porque se continuarmos nos culpando pelos erros cometidos, vamos chegar no umbral sem nos perdoar. Nenhum espírito está na condição de jamais aperfeiçoar-se. Todos nós somos perfectíveis. De outro modo, estaria destinado a uma eterna inferioridade e escaparia à lei do progresso que rege providencialmente todas as criaturas. Cada um é responsável apenas por suas faltas pessoais. Ninguém carrega a pena das faltas de outros, a menos que tenha dado lugar a tal, que tenha colaborado, tenha sido cúmplice, tenha sido conivente. Seja provocando-as por seu exemplo, seja não as impedindo quando tinha esse poder. E é assim, por exemplo, que o suicida é sempre punido. Mas aquele que, por sua dureza, impele o indivíduo ao desespero e daí a destruir-se, sofre uma pena ainda maior. Temos ouvido dentro da doutrina espírita, do movimento espírita, nos evangelhos, que às vezes boa noite, bom dia, como vai, um abraço, 10 minutos de conversa, um ouvido para escutar, impede um suicídio. Quantas vezes por dia nós não fazemos? Quantas vezes? A punição mais imediata, sobretudo para os que se apregoaram à vida, se apegaram à vida material, negligenciando o progresso espiritual, consiste na lentidão da separação da alma e do corpo. Olha aí. O apego às coisas do mundo material impede a separação do espírito do corpo físico no desencarne. E ele vai para debaixo da terra. Vai sentir os vermes comendo o corpo físico, os ratos comendo a carne, o osso, as cobras que vêm comer os ratos. E se o cabo for claustrofóbico, está lascado. Aquele cabo tem pavor de ficar preso em lugar pequeno, né? Está lascado. Quantos anos? É complicado. Nas angústias que o acompanham a morte e o despertar na outra vida, na duração da perturbação que pode durar meses e anos, para aqueles, ao contrário, cuja consciência é pura, que durante a vida se identificaram com a vida espiritual e se desprenderam das coisas materiais, a separação é rápida, sem abalos, o despertar pacífico e a perturbação quase inexistente. Olha que coisa boa, rapaz. Já pensou? Você dormiu, morreu, acordou no mundo espiritual, na maior paz. Que coisa boa. É o que nós pedimos a Deus nas nossas preces. Só isso. Uma boa morte. Deus disse: não provaria um amor maior por suas criaturas se as tivesse criado infalíveis e por conseguinte isentes das vicissitudes vinculadas à perfeição? Deus seria melhor se nos tivesse criado a todos já perfeitos, com todo o conhecimento? É um pensamento que rola por aí. Por mais absurdo que seja, mas rola. Teria sido preciso para isso que criasse seres perfeitos, nada tendo de adquirir nem conhecimento nem moralidade. Sem dúvida nenhuma, ele podia. Se não o fez, é que na sua sabedoria
quis que o progresso fosse a lei geral. Os homens são imperfeitos e, como tal, sujeitos às vicissitudes mais ou menos penosas. É um fato que é preciso aceitar, visto que existe. Inferir daí que Deus não é bom nem justo seria uma revolta contra ele. Haveria injustiça se ele tivesse criado seres privilegiados, uns mais favorecidos que outros. Olha aí, quer dizer que as diferentes condições do ser humano na vida, na Terra, nas classes sociais, na pirâmide da sociedade, seria injustiça? Cada um está exatamente onde tem que estar. Cada um está na escola que tem que estar. Cada um está no ano letivo que tem que estar. Mas não necessariamente vai ficar. Se não aprender, volta. Repete de ano. Haveria injustiça se tivesse casos de seres privilegiados, uns mais favoritos que outros, gozando sem trabalho da felicidade que outros só atingem com dificuldade, ou nunca pode atingir. Mas onde sua justiça brilha é na igualdade absoluta que preside a criação de todos os espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida, nenhum que seja na formação mais bem dotado do que os outros, nenhum cuja marcha ascensional seja facilitada por exceção. Os que chegaram no objetivo passaram, como os outros, pela sucessão das provas e da inferioridade. Oxente, Jesus! Né? E Jesus? Tem muita gente que diz que Jesus é Deus. Jesus, espírito igual a nós, criado da mesma forma, simples e ignorante, que teve a sua evolução. Errou mais ou errou menos? Não sabemos. Provavelmente seguiu a sua ascensão bem mais rápida do que nós. E nós ainda estamos perambulando aqui, apesar de já ter sido expulso de vários mundos. Admitindo isso, o que há de mais justo do que a liberdade de ação deixada a cada um? A estrada da felicidade está aberta a todos. O objetivo é o mesmo para todos. As condições para atingi-lo são as mesmas para todos. A lei gravada em todas as consciências é ensinada a todos. Deus fez dessa felicidade um prêmio do trabalho e não do favor, a fim de que cada um tivesse seu mérito. Cada um é livre de trabalhar ou de não fazer nada para seu aditamento. Aquele que trabalha muito e depressa é recompensado por isso mais cedo. Aquele que se desvia do caminho ou perde tempo retarda a chegada e só pode acusar a si mesmo. O bem e o mal são voluntários e facultativos. O homem, sendo livre, não é fatalmente impelido nem para um e nem para outro. Nós entendemos aí, então, a perfeição da justiça divina, fazendo para nós, construindo para nós o caminho para a felicidade. Não esperem que aquele pedido lá na hora da morte, meu Deus, me perdoe, eu não sabia o que fazia, vai lhe livrar de ter que pagar a conta. Não há veáculos no mundo espiritual. Não há estelionatários lá. Cada um paga exatamente o que tem que pagar. Está devendo? Paga. E ainda vai ter que voltar para reparar o erro que cometido. Apesar da diversidade dos gêneros e dos graus, tá terminando, pessoal, e dos graus de sofrimento dos espíritos feridos, o Código Penal da vida futura pode reunir-se nesses três princípios. Tudo isso que eu coloquei aí, que a gente leu, é uma pequena parte desse capítulo do livro Céu e Inferno.
Leitura espetacular. Muito conhecimento. O sofrimento está vinculado à imperfeição. Fato. Imperfeito erra. Erra, falha. Falha tem consequência. Não é boa. É dor e sofrimento. Toda imperfeição e toda falta que dela decorre traz consigo seu próprio castigo, por suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença é decorrente dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Todo homem, podendo desfazer-se de suas imperfeições pelo efeito de sua vontade, pode poupar a si mesmo dos males que delas decorrem e assegurar sua vida futura. Sofre quem quer. Quem quer continuar sofrendo, continua sofrendo. Não tem problema. Tal é a lei da justiça divina. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. O perdão é complicado. O perdão é complicado. Nós temos que entender que para recebermos da justiça divina a quitação dos débitos é apenas pagando-os. Agora podemos escolher. Pagamos com dor e sofrimento, ou equilibramos a balança com o bem, com amor, com paz, com harmonia, com caridade, com transformação moral, com entendimento, porque o entendimento vem do conhecimento. E a única forma de encontrarmos Deus em nós e a paz que Ele traz é conhecendo. E só o conheceremos encontrando em nós o conhecimento. E esse conhecimento só vem com esforço, só vem com a prática, só vem com a busca pela reforma íntima, pela transformação moral. Por isso, eu peço perdão a todos vocês. Que Deus abençoe a todos.